Boa noite. Passado o impeachment de Dilma Rousseff, o presidente Michel Temer assume o comando do país em meio ao maior ou a um dos maiores ciclos de recessão da história. O tempo é curto, são 2 anos e meio de mandato e os desafios imensos. Para discutir este assunto, a notícia entrevista hoje Sérgio Vale, que é economista-chefe da empresa de consultoria e análise macroeconômica MB Associados. Formado em economia pela USP, Vale tem mestrado pela mesma instituição e também pela Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos. Boa noite, Sérgio. Seja muito bem-vindo ao É Notícia. Boa noite, um prazer estar aqui. Você queria um emprego desses, que nem o do Temer? Foi disputado, mas é difícil, Foi disputado, né? E agora começa toda a dureza, depois dele querer tanto virar presidente, depois de toda a discussão. Olha, os desafios são muito grandes, não é fácil virar presidente do país nesse momento, não, né? Mas, digamos assim, eu acho que o Temer se colocou numa posição e montou uma equipe, né, que tem, de fato, um objetivo de, ao longo, nesses próximos 2 anos e meio, tentar arrumar um pouco a bagunça que foi feita ao longo dos últimos 5 anos e meio, né? O trabalho não é pouco, né? A nossa sorte é que talvez a gente pode considerar que a gente tem um presidente agora que tem uma capacidade de articulação melhor. Não é aquela capacidade que a gente gostaria de ver no presidente, porque não foi eleito, né? É um presidente que caiu de paraquedas como vice-presidente e tomou posse nesse momento. Mas é um presidente que tem uma história no parlamento, sabe negociar com o Congresso, foi presidente da Câmara 3 vezes e, ao mesmo tempo, montou uma equipe excepcional. A parte econômica dele é muito boa. Então, essas duas coisas dão uma certa tranquilidade de que, pelo menos, você vai ter um encaminhamento de coisas importantes pela frente. Não garante que tudo que é importante vai ser aprovado, mas pelo menos é um começo. Você é do mercado, né, que é ciente, a gente sempre se refere como mercado, que é essa coisa mais ampla, mais abrangente, mas de fato o mercado deu um voto de confiança para o Temer, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, mas eu queria pegar um ganchinho aí da sua fala que eu achei interessante. Você falou a bagunça dos últimos 5 anos e meio. Você está circunscrevendo essa crise econômica basicamente ao mandato de Dilma Rousseff ou isso veio de antes? É possível separar os mandatos de Lula e Dilma? Porque é importante a gente entender como chegou até aqui também, né, Sérgio? Digamos assim, Amanda, o primeiro mandato do governo Lula foi um bom mandato, né? Quando o Lula entrou como presidente ali em 2003, foi um presidente de esquerda que pela primeira vez no Brasil era de esquerda e trouxe políticas, digamos, mais liberais. Então foi um conjunto, visto àquela altura, que para o mercado lá fora e para o mercado aqui dentro foi uma coisa inédita e que funcionou. E era meio sonho de consumo, né? Você conseguir aliar, agregar o melhor dos dois mundos. Você conseguir fazer as políticas sociais que o Lula começou a implementar naquela época, mantendo a trajetória de política macroeconômica que a gente estava sendo feita no passado, era o mundo dos sonhos, né? Se continuasse daquela forma, seria perfeito. Só que aí no primeiro mandato do Lula, as coisas começaram a desmontar. Eu acho que o mensalão, naquele momento, foi um turning point, foi um momento de mudança radical para o futuro da economia brasileira. No mensalão, o Lula percebeu que precisava trazer o Congresso mais ativamente para o poder. Só que você tinha N partidos, para fazer essa divisão do bolo, você tem que usar a política fiscal. Foi naquele momento, ali mais ou menos a partir de 2006, que a política fiscal no Brasil começou a perder espaço. A política monetária ainda se sustentava, era a época que o Henrique Meirelles era presidente do Banco Central, até 2010 a gente conseguiu manter o Banco Central, de certa forma, imune às questões políticas do governo, mas a política fiscal... Mas você já tinha tido uma troca na Fazenda importante, né? Porque o Palocci saiu, exato, entrou o Manteiga, então até 2006 está tudo bem. A hora que o Palocci sai, entra o Manteiga e você tem toda essa questão do mensalão no meio do jogo, você juntou as duas coisas e a política fiscal começou a perder espaço, né? Então, o segundo mandato do Lula foi a consolidação da deterioração da política fiscal no Brasil. Isso, de fato, se consolidou e ficou muito mais intenso no governo Dilma. E aí não foi só a política fiscal, aí entrou a política monetária também. Até porque puseram o pé no acelerador, né? Totalmente. Foi aquele momento que o governo esqueceu uma coisa primária que a gente considera a economia. Para você fazer crescer, não adianta políticas de curto prazo. O governo anterior que saiu ontem tinha uma insistência deletéria para o país de usar política monetária e política fiscal para fazer crescimento. Ontem, porque a gente está gravando esse programa só para a gente na quinta-feira, né? Por isso, para a gente esclarecer aqui ao nosso telespectador. Essa dificuldade toda que a gente teve com esse governo de fazer essa tentativa de crescimento via políticas que são, em economia, consideradas de curto prazo, fizeram com que o governo esquecesse as políticas de longo prazo. Tudo que a gente estava fazendo até o primeiro mandato do Lula, as políticas de longo prazo de produtividade, de tentar fazer reformas na economia, isso foi se perdendo ao longo do segundo mandato e no governo Dilma esquece, a gente não teve. Acho que um momento crucial para mim, para perceber que a Dilma ia ser uma presidente muito fora do padrão do
que a gente estava acostumado com os anos anteriores, foi o começo do mandato dela. Em 2011, ela vira presidente. Os primeiros 3 meses, que qualquer presidente em geral tem um monte de coisa para mandar para o Congresso, em termos de reforma, em termos de mudança, ela não mandou nada. Porque aquela lua de mel, né? Aquele período que o Congresso, o mercado, você tem popularidade, você tem um lastro popular, então é o melhor momento para o presidente. É um momento que você espera, assim, o presidente, tudo bem, ele era do governo anterior, mas vai ser o presidente agora, tem ideias novas, tem coisas para trazer. Em 3 meses não teve nada, quer dizer, assumiu-se que o que estava sendo feito antes estava ok, e não estava ok. Então, ali a gente começou a perceber alguma coisa estranha. Acendeu aquele sinal de alerta, um sinal amarelo muito forte, já quase caminhando para o vermelho, já naquele momento, de que ia ser um governo muito difícil, muito complicado, até porque a gente já imaginava, pelo temperamento da Dilma, que a gente ia ter algumas dificuldades mais à frente. Isso, infelizmente, foi se confirmando ao longo do primeiro mandato dela. O segundo, então, nem se fala, né? Começou com um desastre já montado, com toda a questão de você ter um ministro da Fazenda completamente isolado, que não conseguia fazer as políticas que ele gostaria, completamente torpedeado por todo o resto da equipe econômica da Dilma. O Joaquim Levy, né? O Joaquim Levy, quando virou ministro da Fazenda, que tinha aquela ideia do triunvirato, né? Ia ser o Joaquim Levy, o Barbosa e o Tombini. Mas, na verdade, esse era um falso triunvirato, porque, na verdade, era o Joaquim Levy sozinho e você tinha um outro triunvirato, que era o Nelson Barbosa, o Tombini e a Dilma. E era um triunvirato que era, na verdade, torpedeando as políticas torpedeando o Joaquim Levy e voltando àquelas políticas antigas que você tinha. Então, quando aquilo aconteceu, eu também falei, Joaquim Levy não tem como dar certo nesse esquema. E a deterioração continuou até chegar aonde a gente chegou. É interessante essa distinção que você faz. Você fala que no segundo mandato do Lula você tem um descuido em relação à política fiscal, mas a política monetária de alguma forma está resguardada, está protegida. É o momento em que o Henrique Meirelles ainda está à frente do Banco Central. Aí, no segundo momento, o mandato da Dilma, com o Tombini à frente do Banco Central. Em 2012, a presidente Dilma intervém energicamente e provoca aquela queda quase que a fórceps na marra dos juros. Foi aí que o negócio começou a desandar também na política monetária, porque aí a inflação sai completamente de controle. A questão da política monetária ao longo desse governo, a dificuldade nossa com o governo Dilma nesse sentido, é que a gente olhava a Dilma, a gente via a dificuldade dela separar as coisas. Fala assim, o Banco Central vai fazer o que ele quer, a política fiscal, o Ministério da Fazenda vai fazer o que precisa, eu, como presidente, vou ser o árbitro político disso tudo. Vou fazer a negociação deste anteparo econômico com o Congresso. Ela esqueceu o Congresso completamente e ficou ali fixada na questão econômica, e, infelizmente, com opções erradas. Que opções erradas? De acelerar a política fiscal e acelerar a política monetária. O exemplo que você deu na taxa de juros em 2012, forçou uma queda que, naquela altura, ir para 7,25 não fazia sentido. Qual foi o preço a se pagar por conta dessa política? A gente teve um aumento de inflação a gente está pagando até hoje, nos últimos anos. Né? A gente está pagando até agora. Agora, vamos falar de futuro um pouquinho, depois dessa breve introdução, esse breve introito em relação ao que deu errado, ao que foi o governo Dilma. O presidente Temer foi confirmado no cargo, né, na semana passada, não é mais interino, teve 3 meses de aquecimento, mas agora o jogo é para valer. E eu acho que o que resta saber, Sérgio, é se o Temer será um Sarney, ou seja, se ele vai apenas gerenciar essa crise até 2018, até o sucessor, ou então se o Temer será um Itamar e fará um governo reformista. Qual a sua aposta? Essa é a grande aposta que a gente tem que fazer hoje, né? O que o Temer vai ser? Eu acho assim, para o bem do país e pelo que está sinalizando até agora com a equipe e com as questões que estão sendo colocadas, as primeiras medidas que estão sendo colocadas, e a regra do teto de gasto público nesse sentido é um sinal muito positivo, pode ser que pareça mais alguma coisa como Itamar do que o Sarney. A grande dificuldade do Sarney que a gente tinha naquela época é que você tinha um bicho indomável, que era a hiperinflação, que ainda não se sabia o que fazer. A hiperinflação, a gente só conseguiu ter instrumentos de economia para saber lidar com aquela hiperinflação no plano real. Tudo que foi tentado naquele momento não se sabia de fato e, na verdade, a cada vez que tentava, a hiperinflação, na verdade, acelerava. Então, teve plano de tudo quanto era nome, era plano tudo verão, quanto é nome, plano cruzado, plano cruzeiro. Verão, polo, cruzado, o plano Bresser 1 e 2, quer dizer, teve um monte de coisa que a gente teve naquela época que não deu certo. Então, a inflação acabou matando, de certa forma, de uma forma muito intensa, o governo Sarney naquele período. O que a gente tem hoje, eu acho que é positivo nesse sentido, é que a gente sabe o que fazer. Você não criou nada na economia hoje que não possa ser revertido.
Dá trabalho, é difícil, mas você tem instrumentos e tem opções do que fazer. Esses instrumentos são mais sofisticados hoje, eles já foram colocados em prática em outros países do mundo, eles já foram testados com sucesso. É você voltar a fazer o trivial fino que a gente fazia na economia brasileira no passado. O arroz com feijão. O arroz com feijão. É não inventar a roda. Qual que é o problema do governo Dilma? Ela tentou reinventar a roda. Se ela tivesse mantido muito bem o que tinha sido feito até o primeiro mandato do governo Lula, teria tido problema nenhum, a gente estaria hoje numa situação completamente diferente. Ela tentou usar essas políticas para incentivar crescimento quando já não tinha espaço para se fazer isso. Então, a hora que ela optou por essa solução, você desmonta a economia, como a gente viu a economia ser desmontada, mas eu acho que é positivo, talvez, disso tudo, é que você não criou nenhuma coisa que seja completamente impossível de ser lidada e de ser consertada. Dá trabalho, é complicado, especialmente na questão da política fiscal, né? A gente vai ficar aí durante longos anos fazendo um ajuste para conseguir trazer o nível de dívida que a gente tinha 3, 4 anos atrás, né? Para o patamar de 60%. Então, esse trabalho que a gente vai ter nos próximos anos, que é o legado da presidente Dilma para a gente, ele tem o que ser feito, não é uma coisa que é impossível de ser feita, não tem instrumentos, não tem como fazer. Então, nesse sentido, dá para ter um certo otimismo, mas é um período que vai ser trabalhoso, vai ser longo, não vai ser rápido de sair dessa situação. Mas eu estou até mais otimista agora com essas suas palavras. Então, quer dizer, você acredita que dá para reverter? Pelo menos nós contamos com arsenal, com instrumentos econômicos. Resta saber, a gente vai conversar sobre isso já, se o Congresso vai ter a habilidade política, a força política para colocar isso em prática. Mas que a gente conta com um bom arsenal econômico, isso sim. Exato. Quer dizer, a gente não tem coisas hoje para resolver na economia que são um bicho-papão. São coisas assim que a teoria econômica não sabe lidar. Como era a hiperinflação nos anos 80, você não sabia de fato como controlar a inércia inflacionária, a indexação que a gente tinha naquele momento. O plano real estava ainda sendo montado e, na verdade, só foi bem definido lá em 93, 94. Entendi. Hoje em dia a economia se sofisticou, a gente sabe como lidar, sabe como remediar toda essa situação. Agora, o que muda passada a interinidade, Sérgio? Temer ganha mais força na articulação política, na articulação com o Congresso? Ganha completamente, que passa aquela ideia de que não é mais interino, não tem mais aquela opção de que, olha, talvez eu não fique, então eu tenho que ser mais comedido nas opções. Ele já deu esse sinal, na verdade, no primeiro dia, né, no dia que ele tomou posse, no discurso que ele fez com os ministros ali presentes, foi bastante duro. A gente nem esperava que fosse tão duro a esse ponto, mas, na verdade, foi uma resposta também ao governo que estava saindo, que tinha sido bastante duro naquele mesmo dia em relação ao governo que estava sendo empossado. Então, eu espero que esse Temer mais duro, mais agressivo na negociação das políticas que precisam ser feitas, continue. Né? Eu acho, do que está sendo sinalizado até agora, que a gente tem esperança, tem chance disso acontecer. Né? Mas, por outro lado, ele levou um chapéu lá, a base aliada, levou um chapéu, levou uma bola nas costas do Renan Calheiros, do PT, do próprio ministro supremo Ricardo Lewandowski, quando eles resolveram votar, fatiar aquela votação no impeachment da presidente Dilma e a mantiveram com todos os direitos políticos. Isso passou, o Temer claramente não sabia disso, Renan Calheiros articulou isso com um grupo no Congresso e houve uma cisão ali da base aliada. O DEM e o PSDB ficaram extremamente, profundamente contrariados, falaram até em deixar a base, no final do dia já tinham baixado o tom, bom, não é bem o caso, né? Vamos focar no ajuste fiscal, vamos focar no futuro. Mas será que isso não é um prenúncio da divisão interna, de outras brigas, de outros conflitos internos que podem acontecer ao longo desse governo? Isso que aconteceu, a gente não pode esquecer que a gente está falando de PMDB. PMDB é um partido que tem, usualmente, essas dificuldades. Por definição, né? Por definição, já é um partido que cria esse tipo de surpresa e, na verdade, o que aconteceu coloca uma certa dificuldade com a base aliada, especialmente PSDB e DEM, que não estava esperando o que aconteceu, né? Foi, de fato, uma surpresa o que o Renan colocou aí no balanço para o governo, mas eu tendo a ver ainda, de uma certa forma, com certo otimismo. Por quê? Tudo que a gente vai precisar aprovar de relevante aí nos próximos meses, especialmente o que é o central para a gente, que é a questão fiscal. Hoje, quem está com essa dificuldade na base aliada, que é o DEM e o PSDB, potencialmente por conta do que aconteceu, são partidos que, se precisar fazer um ajuste fiscal, como a gente vai precisar fazer agora, tendo essa consciência, eu acho difícil eles votarem contra o ajuste fiscal que vai ser feito, a regra do teto, por exemplo. O que você está querendo dizer é que eles não têm outra opção a não ser apoiar essas medidas econômicas. Na verdade, Amanda, eu acho que é importante para a gente ter passar essa mensagem, o governo vai precisar fazer isso muito com a população, passar a mensagem de que não tem alternativa
Não é que não tem opção, o governo poderia pensar em outra coisa e outra saída, quer dizer, não tem absolutamente nenhuma outra opção, que não seja agora fazer um ajuste fiscal duro e sério. Então, tendo esta consciência, eu acho muito difícil a base aliada, por mais estresse, por mais dificuldades que tenha na relação entre eles, que isso não seja aprovado. Porque, vamos pensar o que é o contrário. O contrário é aceitar uma política fiscal que vai continuar ruim, uma reforma da Previdência que não ocorre, porque se você não aprova a regra do teto, o resto todo esquece, porque a sinalização de fragilidade já parte de início, então esquece a reforma da Previdência. Você vai ter um nível de endividamento no Brasil que vai explodir nos próximos anos. Se isso acontece, você vai ter taxa de juros que vai ficar mais elevada do que está todo mundo trabalhando, você vai ter uma taxa de câmbio muito mais depreciada, trazendo risco de inflação e colocando o crescimento no país nos próximos anos num nível muito mais baixo do que se poderia ter. Então, a alternativa que a gente tem é muito ruim e não tem outra opção, não tem outra alternativa. A gente tem que ir por esse caminho do ajuste fiscal. Eu acho que o que o preocupa mais, talvez, Sérgio, nesse nó político, aí eu até vou te fazer essa pergunta, se acha que o nó é principalmente na economia ou na política, o DEM e o PSDB, ok, são partidos mais ideológicos, talvez sejam mais comprometidos com essa responsabilidade fiscal, são conhecidos, caracterizados por isso. E o Centrão, né, que é aquele conjunto que reúne todos os partidos tidos como mais fisiológicos, são partidos médios e pequenos. Esse grupo foi criado sob a égide, sob a liderança de Eduardo Cunha. Agora você saiu, você não tem mais essa figura, pelo menos ela está mais escanteada da política, que era o Eduardo Cunha, mas você tem ali um grupo muito dividido e muito dilacerado, que faz parte da base aliada, teoricamente, do governo Temer, mas pode lhe causar problemas também, né? Vamos dizer assim, o Centrão é aquele elemento do governo agora que nos remete ao Sarney. A gente teve um Centrão na época do Sarney que não conseguia aprovar absolutamente nada relevante para o país naquele momento. Tanto que tem aquele termo sarneização, né? Que é o executivo nas mãos do Congresso. Exato, por trás dele você tinha um Congresso que era isso, um grande Centrão naquela época, um presidente fraco que não conseguia ter liderança em cima daquele Centrão. E era um Centrão que fazia parte do próprio partido dele, o PMDB. Um pouco parecido com o que pode se tornar hoje se o Temer perdeu o controle da Câmara, perdeu o controle do Congresso. Existe esse risco. Existe esse risco porque o Sarney, naquela época que era vice também, não tinha legitimidade de um governo como seria o Tancredo, que tinha sido, de certa forma, eleito indiretamente, mas tinha um apoio popular. O Sarney não tinha. Popular, né? O Temer pode ter um pouco disso. Então, o que a gente espera? Por conta desse risco, por conta desse potencial desgaste que vai ser eventualmente mais rápido do que seria com outros presidentes, você tem que correr. Você tem que acelerar. Por isso que eu acho que já o Padilha já deu uma certa sinalização de querer correr com a agenda que está sendo posta agora. Vamos acelerar a regra do teto, passar da regra do teto, já começar a discutir a reforma da Previdência, para tentar aprovar essa reforma da Previdência de alguma forma no primeiro semestre do ano que vem, porque a partir daí vai estar todo mundo olhando 2018 e o governo Temer tende a gradativamente acabar. Então, assim, o Centrão tende a ser um risco se o governo perder o ritmo da agenda neste momento agora. Por isso a pressa. É como se fosse uma janela de oportunidade. Tem que fazer agora, resolver até o final desse ano, começo do ano que vem, senão perde o timing Tem político. que correr com isso agora. E a nossa sorte, talvez, nesse sentido, é que você tem um presidente de um partido que sabe disso. Agora, vai aproveitar isso. Por outro lado, não é paradoxal você ter que fazer todas essas reformas que são extremamente impopulares, difíceis, são todas reformas, emendas constitucionais, você precisa de 2/3 da Câmara e do Senado, basicamente. Duas votações em cada uma dessas casas para aprovar a reforma da Previdência, a PEC do teto de gastos. Quer dizer, esse governo que você mesmo apontou, que falta esse lastro, talvez essa legitimidade, ou que ainda não tenha sido legitimado pela população. É um governo legal, mas talvez não seja inteiramente legítimo ainda. Não tem o apoio da população. Não tem o apoio da população, não tem a popularidade. Esse governo tem força para fazer essas reformas? Então, por isso entra a questão do time. Se demorar demais, você manda a regra do teto, fica lá perdido na comissão, a primeira votação fica para o final do ano, aí você começa a votar só no ano que vem no Senado, você começa a demorar demais, aí já era. Aí o mercado vai começar a ficar bastante estressado com isso, porque a gente sabe que o governo, este governo que tem essa dificuldade por ter sido um governo que é um vice-presidente, que saiu nas condições, que entrou nas condições que entrou, a janela que a gente costuma ver dos 100 dias, né, que normalmente o presidente tem, talvez já tenha até passado. Esses 100 dias você tem que acelerar completamente agora, nos próximos dias você começar a acelerar as medidas que precisam ser feitas. Então, o nosso receio, o nosso medo, quando a gente do lado do mercado olha que o governo possa dar errado, é ele perder o timing.
É perder o tempo da aprovação das reformas ao longo desse segundo semestre. Se nada esse ano for aprovado, aí esquece. E esse tempo ao qual você se refere é diferente para o mercado e é diferente da política. Também não tem esse paradoxo, essa contradição? O tempo do mercado é sempre mais rápido, mais acelerado do que o tempo da política? O mercado vai ficar cobrando intensamente o governo agora por uma questão. Vai esquecer concessão, reforma trabalhista. São coisas importantes, são coisas centrais, precisam ser mudadas, mas o foco hoje é a questão fiscal total. Se a questão fiscal, a PEC do teto e, na sequência, a reforma da Previdência. Se essas coisas não forem bem encaminhadas agora, o futuro do país nos próximos 10, 15 anos está completamente perdido. Então, tendo essa noção, o mercado vai olhar o quê? Eu acho que aí o elemento central que a gente vai ter que observar ao longo dos próximos meses, que o mercado vai ficar muito em cima, vez a regra do teto, foi mandado para a Câmara, foi aprovado? Foi bem aprovado? Foi bem negociado? Passou uma regra que seja interessante? Ok, as coisas começam a se acalmar. Você manda para a Câmara um Frankenstein da regra do teto, que aí tem essa questão também. O que vai sair dessa regra do teto que está nas comissões e estão começando a cortar e querer ter espaço para não? Vamos ter aumento de gasto público na saúde e na educação diferente da regra. Se você começar a abrir muitas brechas, você tem uma regra que, se mesmo se for aprovada, não faz sentido. Então, tudo isso vai ser muito bem observado pelo mercado nas próximas semanas, não dá nem para dizer os próximos meses, né? A gente tem talvez 2 meses aí para conseguir fazer tudo isso, né? Pelo menos deixar bem encaminhado. Se isso não acontece, a gente vai ver o mercado estressado e a gente vai ver a situação do país nos próximos anos entrar numa situação mais complicada. Na verdade, a gente já viu o mercado um pouco estressado, porque mesmo nesse período de interinidade, né, o governo Temer acabou cedendo em algumas questões, foi criticado pelo seu principal aliado, o PSDB, na concessão de aumento para os servidores públicos, servidores federais, e depois teve a história também na renegociação da dívida dos estados, que ele cedeu, né, na questão do aumento para os servidores estaduais. Então, quer dizer, esse voto de confiança do mercado o ajuste já foi colocado em xeque, já há dúvidas sobre a qualidade do ajuste fiscal que o governo vai conseguir entregar? Há uma certa dúvida por conta disso tudo que você colocou agora, né? Você começou a abrir brechas demais para o aumento de servidor público. Eu acho que na questão dos estados, não foi uma medida ruim no final, precisava fazer de fato uma negociação. Eu acho que a negociação no final não foi das piores. Acho talvez o mais complicado é você ter aberto demais espaço para aumento de salário de servidor ao longo dos últimos anos. Abre um precedente e agora a gente tem a própria discussão da questão do Supremo, do salário na Justiça. Isso que eu ia te perguntar, isso de alguma forma vai balizar, vai ser um termômetro importante para o futuro do governo Temer? Porque a gente está nessa votação, aliás, o Renan tentou fazer isso na quarta-feira à noite, antes dele viajar para a China, agora com o presidente Michel Temer, e ele quis colocar em votação um aumento para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Só isso vai ter um impacto de quase 5 bilhões de reais para o governo e um efeito cascata no judiciário dos estados. Então, quer dizer, se isso for aprovado, por exemplo, na volta do Temer da China, já será uma sinalização ruim? Como é que o mercado vai receber essa notícia? Então, aí vai entrar as negociações. Isso pode potencialmente ser ruim se for um sinal de mais aberturas de brechas na regra do teto. Mas suponha o seguinte: você cede isso no Senado e o governo fala, olha, ok, cedi isso, mas eu quero a regra do jeito que eu quero, ponto. Talvez abra um espaço por conta disso, por mais que você comece de partida com um aumento de salário complicado e um perfil fiscal mais complicado, pelo menos você aprova a regra do teto do jeito que o governo quer. E aí, ao longo do horizonte dos próximos 10 ou 20 anos, a depender do que for negociado o período, você tem aí um padrão de crescimento de gasto público que seja bastante positivo. Então, vai depender o que esse sinal do aumento do salário do Supremo vai significar para frente. O governo vai continuar abrindo brechas? Se continuar abrindo brechas, esquece. O mercado já vai perceber isso e já vai cair de antemão. Agora, se for uma negociação para, ok, abrir isso aqui, esquece. Não abro mais nada, a regra é essa que vai para votação, pronto, acabou. Então, a cada dia no Brasil, que já tem sido surpreendente a cada dia nos últimos anos, 2 anos pelo menos, eu diria que as próximas semanas, do ponto de vista do mercado, vão ser ainda mais intensos, né? A cada decisão, a cada medida, a cada negociação, o mercado vai ficar estressado de como está sendo o encaminhamento, de como está sendo andado. Se não for bem feito, se a gente não conseguir aprovar como precisa, a gente vai ter problema. Tem essa cobrança muito firme, o mercado fica em cima. Sérgio, vou te pedir licença um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida, não saia daí.
Olá, estamos de volta com o Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, que é uma consultoria, também faz análises macroeconômicas. Vocês estão tendo bastante trabalho agora, aliás, nos últimos anos, né, Sérgio? Eu imagino. A gente está falando sobre as reformas, vamos falar um pouquinho sobre a PEC do teto de gastos. Você estava me contando uma coisa interessante antes da gente entrar no ar. A PEC do teto de gastos, então, a seu ver, é a reforma central do governo Temer. Fala um pouquinho sobre ela para a gente. Pois é, vamos entender por que ela é tão importante, né? Sempre que a gente fez ajuste fiscal no Brasil no passado, você fazia um misto, né? Uma coisa entre cortar gasto e, em geral, corte em investimento e aumentava imposto. Então, aumentava a alíquota de imposto e você tinha a combinação dessas duas coisas. Em geral, era um ajuste que durava um ano só. Ou talvez no máximo um ano e pouco. Passado esse período, você voltava ao padrão anterior de gasto, ao padrão anterior de usar imposto para continuar mantendo o padrão de primário, de superávit primário, de diferença de receita e despesa no país. O que o governo colocou agora pela primeira vez na nossa história, isso é extremamente positivo, falou, olha, o que eu quero agora? Eu não quero um ajuste fiscal que seja baseado essencialmente em corte de gastos e aumento de receita. Eu quero uma coisa que seja essencialmente mais forte em corte de gastos e que seja duradouro. Então, quando ele coloca a regra do teto, o que ele quer sinalizar? Eu quero que, por mais que seja demorado a você fazer o ajuste, né, quando você coloca a regra do teto, como está sendo colocada hoje, você faz com que o primário, que está muito negativo, leve mais tempo para ser ajustado. E por que leva mais tempo para ser ajustado? Porque você não vai ter aquele aumento de receita que era feito no passado em outros ajustes. Então, é um tipo de reforma fiscal inédito no Brasil, que a gente gosta, extremamente positivo, porque é baseado no corte de gastos. Todos os estudos econômicos bons que a gente conhece, que são relevantes, mostram que ajustes que são baseados em gasto público, além de serem mais permanentes, são muito mais benéficos para a economia do que ajustes que são feitos com base em aumento de receita. E dão um horizonte, eles são previsíveis, né? Esse ajuste tem o quê? Um período de 20 anos, né? Até 20 a anos. regra do teto está sendo colocada para 20 anos, negociáveis para ser revisada e depois de 10 anos. Exato. O governo já coloca 20 anos para justamente negociar para um número menor do que isso. Mas que seja 10, já é um número muito forte, já é um número bastante bom. Então, essa ideia que o governo colocou é extremamente positiva e nova na economia brasileira. Eu, particularmente, desde que a regra saiu, eu preferi uma regra um pouquinho diferente dela. Qual né? que você preferia? O que o governo fez? O governo fez a regra com a inflação do ano anterior. Aí você preferia com a inflação futura. Você cria uma indexação. A inflação futura. Você continua forçando um pouco uma ideia de indexação e mais. Se você está falando de um padrão de inflação que vai ser caindo. Menor, você está falando de um ano como 2017, que você precisava ter um ajuste fiscal mais severo, você está falando de um aumento potencial de gasto público ano que vem. Por que acontece? A inflação esse ano é 7. Ano que vem a inflação vai ficar em torno de 5. Ou seja, você vai ter aí 7 menos 5, em torno de 2% real de crescimento de gasto. Não é hora, por conta da situação que a gente está, de pensar em aumento de gasto. Mas talvez seja mais fácil de aprovar, né? Aquela gordurinha que o governo tem para negociar. Por que o governo talvez optou por essa regra? Porque ela é simples, é fácil para a população entender, aceitar. Você falar inflação futura, o que é isso? Como é isso calculado? De onde vai vir? Quem vai calcular isso? É muito mais abstrato, né? Mais inflação subjetivo. do ano passado, está aí, todo mundo sabe o que é, brasileiro é acostumado com inflação, é simples, é fácil, não tem muito como errar. Então, acho que o governo foi por conta disso, para acelerar o processo, para não ter esse tipo de discussão. Mas não é a melhor opção, acho que poderia ter e talvez você pode aperfeiçoar isso no futuro, eu acho que isso vai ficar em aberto ainda. Tem uma discussão grande, né? O discurso daqueles que são desfavoráveis, principalmente a esquerda, né? A PEC do teto de gastos, mas é um discurso muito forte, porque hoje a gente tem gastos para saúde e educação com vinculação constitucional, né? Saúde mais ou menos 3% da receita, educação chega a 18% da receita. E aí o que essas pessoas, os contrários à PEC do teto de gasto, argumentam é que haverá uma redução dos gastos em saúde e educação se eles só puderem crescer pelo teto da inflação do ano anterior. Há risco disso acontecer? Há risco disso acontecer se você não fizer o que precisa ser feito na sequência. O quê? Então, o governo fez uma sequência agora. Casadinho. É tudo casadinho. Tem que ter tudo ser bonitinho, ser aprovado na sequência, senão não funciona. Tá. O que o governo, provavelmente, eu acho que está na mente deles e eu acho que faz muito sentido taticamente. Se aprova a regra do teto. A regra do teto vai te impor, olha, o crescimento do gasto ano que vem vai ser a inflação desse ano para todo mundo, um corte linear aí de crescimento. Só que no caso da Previdência, você tem a questão vegetativa.
tem gente que aposenta todo ano acima do crescimento, quando você coloca todo o gasto, vai ficar acima do gasto do aumento da inflação do ano anterior. Ou seja, a Previdência é uma das únicas coisas que pode aumentar acima da inflação do ano anterior, porque tem mais gente se aposentando. Porque não tem muito jeito, você tem aumento aí que não tem o que fazer, é obrigatório. Se valer a regra, se você aumenta isso aqui, você vai ter que ajustar o resto do gasto público pela própria DRU, que vai permitir isso, e fazer um corte de gastos em, eventualmente, coisas como educação e saúde. Então, sim, tem risco de educação e saúde perder espaço, se a sequência da regra do teto, que é a reforma da Previdência, não for aprovada aí no próximo ano. Então, taticamente, eu acho que o governo fez essa opção de fazer isso na sequência para tentar também acelerar o processo da reforma da Previdência. A hora que você aprova a regra, necessariamente você vai ter que ter alguma mexida na Previdência, senão você vai ter problema nos outros gastos. Então, agora, se faz a reforma da Previdência, esse discurso que vai cortar gasto de saúde e educação perde um pouco o sentido. Mas aí tem uma questão temporal, que é o seguinte: a PEC do teto de gastos vai ser aprovada antes da reforma da Previdência, nada garante que a reforma da Previdência será aprovada. Então, se a reforma da Previdência, que é muito difícil e muito impopular, não for aprovada, então haverá essa redução em gasto de saúde e educação. Porque a conta é simples: se o bolo da Previdência, o orçamento é um bolo só, e o bolo da Previdência vai crescendo, ocupando cada vez menos espaço desse orçamento, que é finito, né? Então sobra menos para as outras despesas, isso inclui saúde e educação. Exatamente, só que aí vai fazer parte também do governo fazer um esforço de convencimento tanto do Congresso, mas também da sociedade, que é o quê? Olha, vocês sabem que educação e saúde é extremamente importante. A gente não pode ter cortes de gastos significativos a cada ano nesses segmentos, porque a Previdência está subindo. O que o brasileiro vai optar? A dar espaço para uma população cada vez mais idosa no Brasil, que vai ocupar muito espaço dentro do gasto público, apesar de ser importante, é um gasto necessário, em detrimento de um gasto que é com a população hoje, em termos de saúde, em termos de educação, especialmente. Então, são opções que a sociedade vai ter que colocar. Não é colocar em detrimento à Previdência em si, né? Porque se você não fizer o ajuste, é como o próprio ministro Padilha colocou, você vai ter dificuldade no futuro de pagar a própria Previdência. Você vai entrar num ciclo de crescimento de gasto público e de endividamento, que você vai colapsar o setor público brasileiro. Então, fazer esse ajuste agora vai permitir que você vai ter um balanço positivo entre Previdência, saúde e educação ao longo dos próximos anos. Isso precisa ser bem vendido, isso precisa ser bem colocado para o Congresso e para a população. Qual é o risco para o governo Temer se a PEC do teto de gastos não for aprovada, ou provavelmente alguma coisa será aprovada, mas se ela for desfigurada, virá um Frankenstein, como você disse? O grande risco é isso, você desfigurar uma regra que era para ser uma coisa bastante simples. Mas você qual colocar será um monte o impacto de brecha disso para o governo? Para o governo e para a sociedade. Acaba o governo Temer? É quase uma sentença de morte? Acaba virando? Quase, praticamente. Quer dizer, o nosso receio, o nosso medo, e na verdade, por isso que tem que ser muito bem colocado para o Congresso e para a sociedade, é que não é uma coisa que é do governo Temer. Essa regra do teto, essa questão fiscal, não é uma coisa que o governo Temer quer e é uma coisa que tem alternativa, a sociedade poderia ter alguma outra opção. Não é bem isso. É uma opção que o governo tem que seguir, porque não tem outra alternativa. Então, precisa ser muito bem colocado isso. Se você não aprova a regra, o mercado vai ressentir imediatamente e vai sinalizar, infelizmente, que você vai ter um desajuste fiscal permanente com a gente, pelo menos nos próximos 2 anos e meio, e mais, você vai colocar muita dificuldade para quem virar presidente em 2019. Se você não faz o ajuste agora, não significa que o país acabou, não é isso. Mas você empurra o problema para frente, piora ainda mais o perfil fiscal, vai fazer com que a recessão que a gente tem agora não necessariamente volte, mas você fique com um crescimento da economia muito baixo nos próximos 2 anos. Quem entrar como presidente em 2019 vai ter muito trabalho para alguma coisa que você já poderia estar fazendo o ajuste agora. Então, na verdade, o governo Temer tem a opção de antecipar alguma coisa que, se não for feita agora, vai ter que, mais do que 100%, ser feito para quem entrar em 2019. De novo, a gente não tem alternativas. O que o governo Dilma fez nos últimos anos, de tal forma na questão fiscal, de destruição da política fiscal, impõe hoje necessariamente que uma solução seja colocada, seja posta. E a nossa sorte, talvez, é que tem essa opção de ter uma solução nesse momento. Agora, o Congresso, como você tinha colocado no início, esse centrão que existe aí, não pode fazer com que, por conta disso, dessa dificuldade da base, desse centrão que vai para onde quer e não cede, às vezes, ao que o governo quer, volte a fazer com que o governo
Temer seja menos Itamar e mais Sarney. Se a gente for por esse caminho de Sarney, aí esquece. Você está falando de uma situação muito ruim para a população, não é para o governo. É uma situação muito ruim para a população nos próximos anos. Isso precisa dar muito claro para quem está assistindo a gente, que não optar pelo ajuste fiscal agora, quem vai pagar a conta é quem está em casa, não é o governo. E pelo seu discurso, pela sua fala, até agora, Sérgio, o que você está querendo dizer é que o nó é principalmente político, então, e não econômico, porque para a economia, apesar dessa grave recessão que a gente está enfrentando, está vivendo hoje, você disse que há remédios na literatura econômica para que servirão de remédio, lógico, é um remédio amargo para essa crise, que é esse ajuste fiscal forte e duro aí que tá se antecipando. Agora, o nó político parece mais incerto, né? Parece mais nebuloso. Por que essa complicação toda? Porque o governo anterior, você distorceu a economia política. Você piorou as duas coisas. A gente vem de uma grave crise econômica e política. Né? Você distorceu muito a economia, usou políticas econômicas absurdamente erradas para a gente que vem de economia. E na política, o desgaste que a presidente causou junto com o Congresso e toda a criação do Centrão, até às vezes um pouco em revolta ao que foi o governo nos últimos 5 anos, esgarçou muito essas duas relações. O que a gente tem hoje, por conta disso tudo que aconteceu, uma política que fica muito complicada, num momento que a economia começa a se encontrar em termos de opções de política econômica. Só que essa política está aqui muito distorcida e uma economia que está tentando se encontrar. Essas duas coisas vão ter que se encontrar de alguma forma, só que vai depender daí um esforço muito grande do governo, do executivo, de reequilibrar essas forças políticas. Né? É aquela ideia de normalizar uma distorção política que a gente teve nos últimos anos. Voltar àquele presidencialismo de coalizão que a gente tanto ouve, tanto usou no Brasil nos últimos anos. Eu acho que você está sonhando já, é quase um delírio. Acho que a gente precisa de uma reforma política. A gente vai precisar no futuro, não tenha dúvida. Mas assim, o Temer vai ter que, neste mar de 20 e tantos partidos que a gente tem, ele vai ter que coordenar minimamente nesse início isso que precisa ser feito. Por isso, assim, você tem a economia que tem soluções hoje, mas você tem uma política que está muito disfuncional, que está muito complicada. A essência e o sucesso do governo Temer vai fazer o quê? Casar essas duas coisas. A nossa sorte, vamos colocar sorte entre aspas talvez, é que você tem um presidente hoje que, historicamente, vem do parlamento, sabe lidar com o congressista, tem essa expertise. Foi presidente da Câmara 3 vezes. Né? Isso não é pouca coisa, ele gosta. E é presidente do PMDB, que é essa grande... Do grande partido absolutamente heterogêneo, que a gente né? Tem no Brasil hoje. Com milhões de vertentes de correntes, a gente viu isso. O grupo do Renan Calheiros é diferente do grupo do Michel Temer, que era diferente do grupo do Eduardo Cunha. Então, a gente não tem muita ideia de liderança dentro do partido. O PMDB sempre foi assim. Né? Mas, quando vem isso do executivo e vem uma coisa coordenada, equilibrada, com boas políticas econômicas, e talvez aí o que eu acho que facilita um pouco esse encontro da política com a economia, é que diferente do governo anterior, você tem boas políticas econômicas hoje que estão sendo colocadas. O governo Dilma teve muita dificuldade no passado, porque muita coisa que ela colocava de política econômica não parava muito em pé. Então, você já tinha uma política complicada, com política econômica que não fazia sentido. E você tinha um Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Pelo menos hoje você tem o Rodrigo Maia, que está afinado com o Michel Temer. Isso vai facilitar o trabalho dele. Facilita enormemente. Então, quando você olha todo esse conjunto de coisas que a gente tem hoje, o Renan, por mais que tenha as dificuldades hoje que a gente viu com a votação no final, mas ele do não vai jogar uma bomba e vai favorecer as reformas no final, eu não tenho dúvida disso. Quando você junta todos esses elementos, eu acho que tem muita chance sim do que está acontecendo na reforma fiscal continuar andando bem. Né? Então, por isso assim, o mercado fica um pouco ressabiado, olhando, mas assim, ainda tem chance de ser aprovado. Ainda há esperança. Tem gente que falou, muita gente do mercado cobrou do governo um aumento pontual e temporário de impostos, uma CID, uma CPMF. Não seria mais rápido fazer um ajuste fiscal, talvez mais eficaz? Alguma coisa de imposto, eventualmente, acabe acontecendo. Mas acho que assim, com a regra que foi colocada, o governo evita algumas armadilhas, por exemplo, depender de CPMF, que politicamente não tem espaço, é um imposto que se você colocar para arrecadar, dá aí em torno de uns 80 bilhões no ano, se você colocar a alíquota cheia, né? É muita coisa, dado um déficit hoje que você tem de 170,
Mas dado a resistência da sociedade em mais aumento de imposto, e ainda mais o imposto de má qualidade como o CPMF, exatamente, que já foi negada pelo Congresso no passado, o governo fez a decisão correta. Olha, eu não quero aumento de imposto, eu quero aumento de gasto. E mais, ele fez uma dificuldade adicional aí de que muitos impostos que ele estava pensando em colocar, por exemplo, a CID, né, que é o imposto sobre a gasolina, imposto sobre a gasolina na hora que você coloca, aumenta a inflação na hora. Exatamente. Se aumenta a inflação na hora, por exemplo, este ano, você vai fazer com que o aumento do gasto público ano que vem seja maior por conta deste aumento de inflação. É um tiro no pé quase, né? É um tiro no pé. Então, assim, é por isso que a gente, quando olhou a regra... demora mais para reduzir os juros, né? Quer preferia dizer, olhar a regra olhando a inflação futura, que você pode fazer um ajuste que eventualmente aumente a inflação esse ano, mas não impactaria no aumento do gasto no ano seguinte. Mas foi uma mudança de discurso, uma mudança de mentalidade, né? Eu acho que mais a longo prazo do que usar um instrumento, um remédio mais fácil, que seria o aumento de impostos, como você disse. Exatamente. É o que sempre foi usado aqui no Brasil tradicionalmente. Vamos para mais um rápido intervalo, voltamos já já. Não sai daí. Oi, pessoal, a notícia de volta com o Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Sérgio, vamos falar um pouquinho de reforma da Previdência. A gente falou bastante do PEC do teto de gastos. Qual a importância da reforma da Previdência, que estabelece uma idade mínima, essa que é a reforma que o Temer quer enviar para o Congresso até setembro, mais ou menos. Essa foi o último acordo, aí, a última data que eles estipularam. Idade mínima de 65 anos, um pouco menos, 62, 63 anos para as mulheres, né? Mudam algumas outras coisinhas. Qual a importância disso? E principalmente porque... Por que o Temer conseguiria fazer se presidentes mais fortes e mais populares, como Fernando Henrique e Lula, não conseguiram? Reforma da Previdência, quando você chegar no final do governo Temer, 2018, considerando que chega até 2018, dá tudo o que aconteceu no Brasil, a gente tem que considerar que, né? Assim, pelo amor de Deus. Com uma grande probabilidade que vai chegar até 2018, eu acho que é o caso. Se você olhar para trás e falar, o governo Temer deu certo, de fato, é mais do que a regra do teto, se alguma coisa na Previdência relevante foi aprovada. Não tem cabimento hoje no Brasil, quando você olha a idade média de aposentadoria, ela ser 54 anos de idade. E você ter muita gente, especialmente ainda no setor público, que aposenta em torno de 50 ou menos anos de idade. No mundo, que por conta do envelhecimento, e no Brasil isso também é verdade, você tem idades médias de aposentadoria que estão em torno de 65 anos até mais. Então, a gente precisa mudar isso aí pelo menos 10 anos, mudar essa média de 54 hoje para ir para 65. Isso precisa acontecer porque o déficit da Previdência que a gente tem hoje, no futuro, vai acabar constringindo o resto do gasto público que a gente tem. O déficit da Previdência vai ficar de tal ordem que o resto do gasto público que a gente tem, naturalmente, mesmo sem a regra do teto estar em funcionamento, você vai começar a perder espaço, você não vai conseguir aumentar o gasto público em outros segmentos como seria desejável. Em outras palavras, nossos impostos vão para pagar os aposentados. Vão ter que subir. Você vai ter uma crise fiscal severa que vai exigir um aumento de imposto. Aí no futuro a gente está reclamando, a gente está falando hoje que não tem CPMF, mas se você não aprovar isso, na sequência o governo vai ter que vir com uma CPMF. Não tem alternativa. E a questão que você coloca, o Fernando Henrique tentou, o Lula tentou, um monte de gente boa no passado, com força política, tentou e não conseguiu. De fato. Só que agora a gente chegou a um ponto que, diferente do passado, ali você tinha talvez alternativa, você não estava com o perfil fiscal tão deteriorado, tão ruim. O grau de piora hoje, especialmente na Previdência... E as receitas cresciam, né? Porque a economia crescia. Exato. O grau de deterioração na política fiscal hoje é muito maior do que você tinha ali no período Lula e ali no período Fernando Henrique. Então, hoje você tem um argumento econômico por trás para forçar, olha, precisa ser aprovado. Agora, diferente da regra do teto, de fato, para a população, sempre que você vai falar reforma da Previdência, qualquer que seja, a população fala, não quero. Quero, deixa como está, não mexe. Então, vai ter que, de certa forma, ser um pouco imposta, mas bem negociada para conseguir aprovar alguma coisa que pare em pé e ajude a política fiscal no futuro. Se não, a regra do teto por si só não basta, porque é aquilo que a gente falou antes. Você vai continuar tendo uma piora no gasto da Previdência, o resto dos outros gastos vai ter que ser comprimido. E isto, em termos de crescimento de saúde, de educação, vai ser complexo. Então, o pior dos mundos, por exemplo, seria se a PEC do teto de gastos fosse aprovada e não a reforma da Previdência. Aí seria uma armadilha. O pior uma armadilha complexa, mas assim, o pior dos mundos, talvez, é você não aprovar
a regra do teto já de imediato, porque daria uma sinalização de fraqueza logo de partida. Aí você não conseguiria aprovar nada. Mais nada. Reforma trabalhista, qualquer coisa que seja. É como se fosse um castelo de cartas, né? Se a reforma da PEC do teto de gastos não for aprovada, as outras provavelmente não serão. Por natureza. Por isso está todo mundo no mercado olhando o quê? As primeiras aprovações e a própria regra do teto do gasto, como é que vai ser feita, como é que vai ser colocada. Se isso começar a encaminhar, ufa, acho que as coisas começam a andar. Então, esse ano vai ser o grande teste e o começo do ano que vem. A reforma da Previdência, você acredita que seja aprovada? Mesmo que o governo fale em mandar em setembro, isso quer dizer que ela será aprovada esse ano ou dificilmente? Não tem como ser aprovada esse ano, porque assim, vai ter um esforço concentrado na regra do teto, que já vai dar um trabalho enorme no Congresso. A regra da Previdência, eu acho que o que vem esse ano é a medida. O que o governo quer? Que idade mínima que vai ser? O que vai juntar aí de serviço público e militar? Vamos começar a discussão, né? Abrir para o debate. Exato. O que você vai ter de regra colocada pelo governo? Aí vai começar a discussão. Um tempo que eu acho que seria ideal, até por conta de um cenário eleitoral que você tem à frente... Baixo quórum. Então. É tentar aprovar isso, né? E pela questão do time, de você ter um governo que tem todas as dificuldades que a gente viu por conta da saída da Dilma, tem que aprovar rápido. Então, eu diria assim, primeiro semestre de 2017, se a gente conseguir aprovar a reforma da Previdência aí, a chance de você ter uma economia decolando na sequência por conta disso é muito grande. Mas isso precisa ser aprovado, você não esquece. O que me lembrou que a gente precisa falar de PIB, né? O PIB virou uma notícia de pé de página, porque na semana passada só se falou em impeachment, então a gente vai falar do PIB. Só mais uma perguntinha antes. Quando você fala que a média da idade de aposentadoria é muito baixa no Brasil, claro, isso é um fato, né? 54, 55 anos de idade. Por outro lado, aqueles que são contra a reforma da Previdência argumentam que principalmente os mais pobres, as classes baixas, começam a trabalhar muito cedo, 14, 15, 16 anos de idade. Então, quando elas chegam aos 55, elas já estão trabalhando há 30, 40 anos. Essa reforma da Previdência, por outro lado, também não prejudica justamente essa camada mais pobre da população que começa a trabalhar muito cedo? Digamos assim, essa coisa da população começar a trabalhar muito cedo não é o padrão hoje quando você tem comparado com o que era 30, 40 anos atrás. Quer dizer, isso já melhorou, mas ainda acontece. Ainda acontece, mas não é o grosso. O grosso no passado era, de fato, você ter uma população que começava a trabalhar ali com 15, 14, 13 anos de idade. A maior parte da população brasileira lá atrás, 30, 40 anos atrás, começava a trabalhar nessa época. Então, quando você olha a Previdência como está hoje, tem muita gente que está aí há décadas trabalhando, que se você passar para 65 anos, você vai fazer ela trabalhar 45 anos da vida dela, provavelmente. Então, nesse sentido, nesse momento, você tem uma fase de transição que vai ter que ser colocada, né, em torno, sei lá, de quanto que o governo vai colocar para ter essa regra nova valendo, talvez aí 10 anos. Mas, quando você olha para frente, este problema gradativamente tem sido menor quando você compara com o passado. Então, de qualquer maneira, por mais que isso seja uma questão, como eu falei, sempre na reforma da Previdência você vai ter elementos que falam, isso eu não quero por conta que vai ter mais gente trabalhando. Não tem jeito. Para fazer esse ajuste vai precisar ter alguns partos. Será que em algum momento essa discussão não vai caminhar para uma regra que vislumbre tanto a idade mínima quanto o tempo de contribuição? Será que o tempo de contribuição também não terá que ser levado em conta justamente para ser mais justo com quem começa a trabalhar mais cedo? Pode ser que tenha nessa fase de transição essa abertura para um tempo de contribuição. Por isso que eu falei, o time aí para você entrar no processo integralmente, todo mundo que está na Previdência, seja 10, 15 anos, vai neste período contemplar essa população que está mais tempo trabalhando e ainda talvez permanecer no tempo de contribuição. Mas vai ter que chegar um momento no Brasil que, independente de você começar a trabalhar com 15 anos de idade, que eu acho que cada vez hoje é menos do que era no passado, você vai ter uma idade mínima de fato para aposentadoria, para a própria sobrevivência da Previdência no passado, no futuro. Porque se você não tiver isso, esse indivíduo que começou a trabalhar lá com 15 anos não vai ter Previdência. Não vai ter aposentadoria, ninguém vai ter, nem então, ele, nem ninguém. São aquelas coisas que são difíceis, complicadas, tem pessoas que vão perder no meio do caminho, não tem jeito, mas para todo mundo ganhar no futuro, alguns vão ter que perder hoje. Toda política econômica bem feita, no final aí você tem alguns perdedores, mas para ter uma maior quantidade de ganhadores no futuro. A Previdência é muito isso. Vamos falar um pouquinho sobre juros e PIB, a gente só tem mais 5 minutinhos, Sérgio, então agora, depois desse programa longo, a gente vai ter que ser curto e conciso nas respostas. Sobre o PIB, 0,6% de queda no segundo trimestre do ano, na comparação com o primeiro trimestre, mas com sinais de recuperação pontuais, né, do investimento, não, da indústria e do investimento, né, desses dois pilares. Já é um sinal de recuperação? Como é que você recebeu esse dado? A recessão no Brasil acabou em junho.
Recessão no Brasil provavelmente acabou no segundo trimestre desse ano e esse dado do PIB sinaliza isso. O terceiro trimestre a gente já vai ver... Terceiro tri a gente já começa a ver recuperação. Quanto? O PIB ainda em torno de 0 na margem, quando você compara terceiro tri contra segundo tri, mas com dados que começam a ficar cada vez melhores em relação aos dados que estavam vindo antes, né? Indústria é um caso, investimento a gente já começou a ver isso acontecer no segundo trimestre. Consumo, a gente já vê em casos de consumo de não duráveis, alimentos, coisas que não dependem tanto de crédito, de prestações longas, a gente já começa a ver uma melhora nesses segmentos. Agora, coisas que são mais duradouras, né? A pessoa quer trocar o carro, quer trocar o imóvel, vai pegar uma prestação aí de 10, 15, 30 anos, com juros nesse patamar e com a incerteza que ainda tem, será que vai ter um emprego? Será que meu salário vai subir? Esse tipo de consumo a pessoa espera. Então, isso que está segurando a recuperação do consumo das famílias, que é aquela outra conta importante, representa uma grande parte da demanda. Né? Exato, que é um consumo forte, pesado dentro do PIB, importante, e esses consumos de bens duráveis, pela importância que ele tem dentro do consumo e pelo que está acontecendo na economia hoje, eles vão levar mais tempo para recuperar. Então, a gente vê consumo de fato no Brasil recuperando só no ano que vem, 2017. Até lá, a indústria e investimento, eu acho que vão continuar sendo os carros-chefes. E os juros, que são uma parte importante dessa equação também, como é que ficam? Devem ficar estáveis até o final do ano? Quando começam a cair? Os juros e o câmbio, aí, as duas coisas que andam juntos nesse sentido, né? Juros no Brasil. A Willan, quando entrou como presidente do Banco Central, a sinalização muito clara que ele deu é o seguinte: olha, eu quero inflação ano que vem 4,5%. E mais, e aí entra uma coisa que está muito atrelada à questão da política fiscal. Eu acho que é um governo que está olhando o longo prazo. Quando você faz uma regra do teto, eu quero ver a política fiscal no longo prazo. Quando o Willan vem e fala, eu quero 4,5% já no ano que vem, para quê? Para no futuro trazer essa inflação para 3%. Não tem sentido no Brasil hoje ter uma inflação de 4,5%, é muito elevada. Quer dizer, essa meta vai ser revisada pelo Conselho Monetário Nacional, vai ter que fazer isso? Vai ser revisada provavelmente para frente e para um número que seja palatável e que faça sentido. 4,5% é muito alto. 3% é um número já mais razoável. Então, o Willan está trabalhando para isso. Agora, para isso acontecer, infelizmente, você tem no curto prazo isso, uma taxa de juros que fica elevada durante mais tempo, penaliza o crescimento de curto prazo e, consequentemente, ainda como adição a isso tudo, você tem uma taxa de câmbio que tende a apreciar. Então, uma outra consequência de tudo que está acontecendo, essa taxa de câmbio que hoje está em torno de 3,20, se a política fiscal for aprovada, a agenda fiscal andar, a gente vai ver essa taxa de câmbio derreter mais e caminhar para em torno de R$3 por dólar mais para frente. Mas aí isso também não traz um problema para o governo no sentido das exportações, que também era uma via alternativa aí de crescimento, de recuperação da economia? O crescimento que estava vindo nos últimos anos estava, de fato, focado mais em exportação, que você tinha um câmbio muito favorável e estava ajudando a ter uma quantidade de exportação maior. O que você vai ter provavelmente hoje na economia quando você começar a ter essa taxa de juros em queda, que provavelmente pelo andar da carruagem vai ser só no começo do ano que vem. Você vai ter uma demanda interna que começa a aparecer. Então, digamos assim, quando você olha a estrutura da economia, você vai ter gradativamente menos exportação nos próximos anos, mas aquele mercado doméstico interno que estava sofrendo nos últimos anos, pensa em toda a cadeia de varejo, de serviços, né, de consumo doméstico que a gente tem aqui dentro do país, isso vai começar a florescer de novo. Então, vai ser uma troca. Vai ser menos exportação e mais demanda doméstica, mais consumo de automóvel, mais consumo de imóvel, mais consumo de bens não duráveis em geral. É isso provavelmente que eu vejo que vai acontecer na economia ao longo desses próximos 2 anos. Então, suas previsões da MB associadas ao cenário para o câmbio e para os juros, o que vocês têm para 2016 e 2017? Juros tende a começar a cair no ano que vem, mas não cai tanto porque justamente tem essa visão do Banco Central de trazer a inflação ao longo prazo para 3%. Termina em quanto, então? Talvez 11,25%, que é o cenário que a gente tem de juros para o final do ano que vem. E câmbio, tudo dando certo, vai para 3%. O tudo dando certo aqui é o fiscal. Se o fiscal não for, esquece o 3%. Se o fiscal começar a degringolar, tudo isso que a gente falou no programa inteiro do ajuste fiscal, eventualmente começar a não funcionar, a gente vai ver essa taxa de câmbio subir para 3,60, 3,70. Então, essa boca de jacaré do câmbio está atrelado também à questão fiscal. Olha, só para a gente ter ideia de como o fiscal é importante, né? Mexe, inclusive, na questão cambial. Vamos, então, para o nosso pinga-fogo final, aí para concluir nosso programa, Sérgio. Eu falo uma palavra, o nome de alguém, você responde também com uma palavra ou uma frase curta, rápida. Impeachment. Muito importante. Foi essencial para o país e eu acho que é um sinal de mudança que a gente tem para os próximos anos. Economia. Vai melhorar. Já está melhorando, na verdade. Sérgio Moro. Essencial. E a Lava Jato, que seria a próxima? E eu espero que seja um início, que não seja um fim. Né, que a gente, a partir de agora, tenha mais operações desse tipo para coibir o tipo de coisa que a gente viu aparecer na Lava Jato. Eduardo Cunha.
espero que saia logo também como a Dilma. Ciro Gomes. Acaba talvez se tornando aí o candidato potencial da esquerda. Serra. Sempre quis ser presidente, eu acho que vai continuar querendo ser ainda presidente aí no próximo ciclo eleitoral. Henrique Meirelles está nesse xadrez eleitoral? Henrique Meirelles eu acho que é candidato, agora a candidatura dele é uma potencial, de fato, um espaço para ele ser candidato em 2018, tá? Como a gente falou no programa inteiro, infelizmente ou felizmente, atrelado a esta bendita questão fiscal. Se ele não aprovar isso, o país não começar a andar, esquece qualquer coisa para ele em 2018. Depende do sucesso das reformas econômicas que ele propõe. Exatamente. Aécio? É candidato potencial, sim, pelo histórico dele de 2014, a gente tem que ver se vai conseguir se viabilizar. Temer? Eu espero que continue forçando, falando que não vai ser candidato e aquela ideia que eu imaginava, que ele colocou aqui ali, a ideia de ser um estadista no sentido de aprovar o que é relevante para o país, ter essa percepção que vai ter esses 2 anos e meio para fazer isso e sai para a história muito bem. Lula? Ele tem popularidade ainda, é o grande candidato da esquerda, não tenha dúvida, mas eu não sei se chega vivo politicamente, digamos assim, em 2018 para se candidatar. Dilma? Todo o retrospecto que ela mesma fez, o preço a se pagar para ela é o esquecimento. Sérgio, muito obrigada pela sua entrevista, muito esclarecedora e deixou a gente com essa pontinha de esperança que eu espero que seja mesmo a tônica dos próximos 2 anos, 2 anos e meio. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, Ana. Obrigada, Sérgio. Obrigada a você também que nos acompanhou até essa hora. Tenha uma excelente semana e uma ótima noite para você. Até a próxima segunda.